Completou um ano de operação da ViaMobilidade na gestão das linhas 8 e 9 do sistema de trens metropolitanos, com a promessa de elevar o padrão de qualidade. O que se viu foi um aumento no número de falhas e descarrilamentos, estes que foram observados em pelo menos 4 vezes. E algumas das cenas que eram raras de acontecer aqui na malha sob trilhos na região metropolitana de São Paulo passaram a ocorrer com uma certa frequência, como por exemplo os descarrilamentos que a gente cobriu aqui no Viatrólebus, foi pelo menos 4 deles, né? A gente tem até uma lista que eu coloquei no Viatrólebus a respeito desse descarrilamento. Houve ainda um acidente mais grave, quando um trem da série 7000 bateu em um muro de contenção na estação Júlio Prestes, e o episódio mais grave, mais trágico, foi a morte de um funcionário após receber uma descarga elétrica em uma subestação na região da estação Pinheiros. E o presidente da CCR Mobilidade, em entrevista à TV Globo, ele chama Márcio Ranas, ele culpou a Companhia Paulista de Trens Metropolitanos, a CPTM, sobre as falhas dos trens que operam nas linhas 8 e 9. Abre aspas para ele. Os trens que operam nas linhas 8 e 9, quando era operação da CPTM, eram mais novos. Já era previsto no edital de licitação que os trens que seriam cedidos para a ViaMobilidade eram outros mais antigos, que operavam em outras linhas da CPTM. Quando teve o início da operação, esses trens foram trocados. Os trens novos ficaram em outras linhas e os trens mais antigos vieram para as nossas linhas 8 e 9. Segue aspas dele aqui. Esses trens vieram numa condição de manutenção muito pior que a gente estava esperando. Dos 46 trens que foram cedidos das séries 7000 e 7500, 16 deles vieram com a manutenção fora da especificação. E 30 trens vieram sem a manutenção obrigatória de 1,2 milhão de quilômetros percorrido, fecha aspas para ele. Eu tenho um comentário a respeito dessa fala do Márcio Ranas. Bom, primeiro, não entrando no mérito na questão da manutenção periódica, a chamada manutenção obrigatória de 1,2 milhão de quilômetros rodados, né? Tem até depois uma resposta da CPTM a respeito disso, mas a questão que ele fala a respeito que os trens eram mais antigos das linhas 8 e 9 é um comentário um pouco curioso, né? Já que durante muito tempo, há quase pelo menos 10 anos, a linha 9 Esmeralda, ela era operada pelos próprios trens da série 7000 que lá hoje operam, né? De fato, a linha 8 teve uma substituição de frota, né, durante esses tantos anos antes da ViaMobilidade assumir. Eram os trens da série 8000 que operavam nessa linha, na linha 8 Diamante. Esses trens foram realocados para a linha 11 Coral, lá operam hoje. E aí a linha 8 Diamante passou a ser operada pelos trens da série 7000. De fato, são trens mais antigos, mas não tão antigos assim, em comparação aos que rodavam na linha 8 Diamante. Por exemplo, a série 7000 ele entrou em operação em meados de 2010 e ela foi produzida entre 2009 e 2011. Já a frota 8000, os trens da série 8000, passaram a operar em 2012, portanto 2 anos depois, e eles foram produzidos entre 2010 e 2012. Então não há tanta diferença, 2 anos não é uma diferença tão brutal por parte de trens, né, que justifique essa afirmação dizendo que esses trens eram antigos, né? Na verdade, a linha 9 já operava praticamente com os mesmos trens. O que ocorreu foi a realocação dos trens dos outros 7000 que operavam, por exemplo, na linha 10 Turquesa, na linha 12 Safira. Esses trens foram realocados todos para a linha 9. E, de fato, a linha 7 teve esse, digamos, downgrade de 8000 para 7000, mas com um trem de apenas 2 anos. Já a CPTM diz, né, a resposta da CPTM diz que os trens passam por vistorias periódicas, enfim, a CPTM se defendendo, dizendo que esses trens passam pelas manutenções regulares, né. E a respeito do número de falhas, né, o próprio G1 apontou que o número de ocorrências nas linhas 8 e 9 aumentaram 4 vezes. A ViaMobilidade diz aqui, abre aspas, que em contrato de concessão válido por 30 anos, que prevê investimentos de 3,8 bilhões, somente nos 3 primeiros anos de operação serão mais de 1 bilhão que foi aportado nas duas linhas. Ou seja, 30 anos para 4 bilhões nesses primeiros anos,
R$ 1 bilhão. Provavelmente nos próximos anos esse investimento deve cair, já que, né, o contrato de concessão prevê investimentos de 3,8 bilhões. A empresa ainda diz que em dezembro as reclamações registradas na ouvidoria representam redução de 78% em relação ao mês de março. No mesmo período, somado às duas linhas, houve também redução de 76% no número de falhas operacionais. Ainda assim, pessoal, o número de falhas, né, o balanço que a gente faz a respeito da operação da Viamobilidade nas linhas 8 e 9, o balanço ele não é tão positivo. Ainda assim, né, outros índices e outros parâmetros mostram que a satisfação por parte dos usuários nas linhas 8 e 9 não está, né, não está em patamares, digamos, comparáveis com outras linhas. Por exemplo, tem uma reportagem aqui do site Metrô CPT que diz: Viamobilidade obtém pela segunda vez nota 0 no índice de satisfação do passageiro. Né? Tem até o rodapé aqui, até o resumo. A avaliação é feita a cada 6 meses e apesar de leves melhoras, a impressão dos usuários continua ruim a respeito da concessionária. Eu vou deixar o link dessa reportagem, ela foi elaborada pelo meu amigo Jean Carlos, vou deixar o link dessa reportagem aqui na descrição desse vídeo. O balanço que a gente faz, né, a respeito da operação das linhas 8 e 9 é que a concessionária assumiu as linhas, enfrenta problemas, né, a gente vem percebendo melhora no número de falhas, né, a respeito das ocorrências das linhas 8 e 9, ainda assim seguem as reclamações por parte dos usuários e a gente tem aqui a Viamobilidade recebendo 0 no índice, nota 0 no índice de satisfação do passageiro. Enfim, pessoal, a gente segue acompanhando aqui a operação dos trens metropolitanos na região metropolitana de São Paulo. Das vezes que ocorreu um incidente notável, como por exemplo o descarrilamento, foram 4, a gente fez até live aqui no Viatrólebus, a gente segue aqui acompanhando a respeito dessa operação nos trens metropolitanos nas linhas 8 e 9. Se você quer ver mais conteúdos a respeito da Viamobilidade, digita aí no YouTube Viamobilidade Viatrólebus, tem um monte de vídeo onde eu mostro a respeito da operação, novidades e os problemas enfrentados pelos passageiros nas linhas 8 e 9 do sistema de trens metropolitanos. É isso, pessoal, vou ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo, grande abraço.